para o nosso quadro Bem Viver. Como vocês sabem, esse quadro é um quadro destinado a questões principalmente sobre saúde, saúde mental, saúde física. E temos um tema muito importante. Hoje a entrevistada é a fisioterapeuta Jaiane Araújo, que está aqui nos nossos estúdios, para falar um pouquinho sobre o tema fisioterapia neurológica e participação da família no tratamento. Bom dia, Jaiane. Bom dia. É um prazer ter você aqui. Todo meu. Jaiane, algumas pessoas não te conhecem. Você disse que você já participou aqui, né, da Pestalozzi como estagiária. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação. Certo. Como ele falou, né, meu nome é Jaiane Araújo, eu sou formada em fisioterapia pela Faculdade Pitágoras, daqui de Teixeira de Freitas mesmo. Né, e durante a graduação eu passei por um período de... um projeto de extensão, na verdade, né, como que um estágio, aqui justamente na Pestalozzi. Um momento assim, que foi muito importante, inclusive a fisioterapia neurológica, né, que é o foco que a gente atende aqui, era um dos motivos que eu comecei a graduação em fisioterapia, né, assim, uma das minhas paixões. E eu fico feliz, né, pelo convite de estar aqui também falando um pouco sobre isso e também de ter participado, assim, de uma escola tão especial aqui, né, como todo o nome diz aí, Escola Pestalozzi é uma escola extremamente especial. E o assunto que a gente vai falar hoje aqui é um dos temas que eu particularmente gosto muito, foi tema, assim, até de TCC meu, sabe? E eu fico feliz pelo convite. Muito bem. Jaiane, antes de você entrar no tema, eu gostaria de saber como é que está a sua atuação no momento. Você está atuando na área de fisioterapia e aonde é que você tem trabalhado? Certo. Eu, hoje em dia, desde que eu me formei, eu tenho atendido a domicílio, faço atendimento domiciliar. Ainda não tenho assim, um público totalmente definido, mas os pacientes neurológicos, os traumatismos são um dos meus focos hoje na fisioterapia domiciliar. Como fica, Jaiane? Não fugindo muito do tema, mas Sim. Só que surgiu essa curiosidade de saber. Nós estamos em tempo de pandemia, você faz essas atividades, né, individuais. Sim. E aí eu gostaria de saber como é que fica para você. Essas pessoas, elas precisam Muito do seu trabalho, porque a fisioterapia, não trabalho, quem está fazendo fisioterapia não pode parar, mas como fica em relação à pandemia, ao coronavírus? Certo. É uma pergunta bem, né, recorrente. A gente tem enfrentado, né, todo mundo isso aí, e há uma necessidade, né, de todos os profissionais, de todas as pessoas comuns, né, para poder assim se adaptar com este momento. E comigo não foi diferente, né? Quando eu parei um tempinho por conta da pandemia, por mais ou menos uns 2 meses, né? E daí eu falei, eu preciso voltar, porque as pessoas estão precisando, às vezes acontecia de me procurarem e eu tinha aquele receio de atender, né? Porque todo mundo, acredito que todo profissional passou por essa fase, né? De e agora, né? E como é que eu faço? E eu fiquei assim também, né? Só que depois eu comecei a perceber que a gente precisa tomar as precauções, né? Hoje em dia a gente sabe que lavar as mãos mais vezes ainda do que antes, passar álcool, coisa que a gente já fazia, eu como profissional sempre fiz isso, mas agora mais ainda, mas continuando. Então, assim, como o meu atendimento também é totalmente individualizado, eu peço também, né, a pessoa para usar a máscara, aquelas coisas todas, passar o álcool, para que a gente tenha uma menor, né, possibilidade de ter algum contato ali com esse vírus. Mas nós não estamos livres, isso é muito importante falar, mas a gente toma as precauções e a vida não pode parar, né? Eu defendo o movimento, né? O movimento ele tem que estar, acontecendo o tempo todo. Então, assim, o mundo não pode parar por causa da pandemia. A gente tem que tomar as precauções, né? Agora que a gente já está ciente de como que esse vírus age na população, a gente precisa apenas tomar as precauções e viver, tentar viver, né, o mais normal possível. Entrando aí no tema, fisioterapia neurológica e participação da família no tratamento, temos aí a pergunta que é o que é a fisioterapia neurológica? Certo. A fisioterapia neurológica, ela basicamente é uma das áreas da fisioterapia, né? Um dos grandes campos, onde o fisioterapeuta, ele vai atuar justamente
em problemas que são derivados do sistema nervoso, né? Tanto do sistema nervoso central e tanto do sistema nervoso periférico. Isso quer dizer que são lesões que aconteceram dentro da cabeça, ali do cérebro mesmo, ou na medula espinhal, nessa parte, né, da coluna ali em si. Né? E esses problemas, eles são muito complexos, essas lesões. É muito importante a gente entender isso, porque não tem como, assim, definir. Uma pessoa que teve uma lesão no sistema nervoso central, ele nunca vai ser igual ao outro. Então, assim, as lesões, elas são bem complexas e necessita de um fisioterapeuta, assim, essencialmente no tratamento, porque é justamente ele que vai habilitar ou reabilitar esse paciente, né? Juntamente, claro, com toda uma equipe multidisciplinar, mas o fisioterapeuta é parte, assim, muito importante também nessas lesões neurológicas. Inclusive, muitos dos nossos atendidos aqui na Associação Pestalozzi, eu não vou dizer uma maioria, mas alguns deles, principalmente as turmas aí dos cadeirantes, né, dos funcionais, Sim. têm lesões cerebrais importantes. Dentro disso, quais são os pacientes que são atendidos dentro da fisioterapia neurológica? Certo. Aí nós temos, assim, vários tipos de pacientes, como eu falei, são vários tipos de lesões que podem acontecer. Entre elas, nós encontramos a paralisia cerebral, né, que, na verdade, é bom eu até esclarecer isso aqui. A paralisia cerebral, ela é conhecida assim, mas, na verdade, o nome correto ela é encefalopatia crônica não progressiva da infância. E isso porque é uma lesão que não tem, assim, um progresso, né? Então, assim, é muito importante a pessoa entender isso. E mais para frente, provavelmente, a gente deve falar um pouco mais sobre isso, mas temos também as encefalopatias em geral, que são doenças, literalmente lesões que acontecem ali durante o período gestacional ainda. Nós temos trauma raquimedular, nós temos Alzheimer, os AVCs, a mielomeningocele, nós temos também hidrocefalias, e assim vai. Assim, é algumas das lesões que podem acontecer, as mais conhecidas talvez, e que a gente atende dentro do que diz respeito à fisioterapia neurológica. Quais são as principais incapacidades e perdas que esses pacientes podem apresentar? Certo. Dentre todos essas lesões que eu apresentei aí, né, a gente pode ter, assim, diversas dificuldades, incapacidades, né? Entre elas, assim, inclui coisas muito simples do dia a dia mesmo da pessoa, como, por exemplo, controlar suas atividades, tipo, como comer, se alimentar, se vestir, ir ao banheiro, sabe? Necessidades fisiológicas mesmo. E não trabalhar por conta disso, né? Não desenvolver uma atividade, muitas vezes, financeira. E é claro que são inúmeras, assim. A gente está aqui só pincelando mais ou menos algumas principais, mas, assim, são atividades, são incapacidades que muitas vezes impedem ele de trabalhar, impede ele de escrever, impede ele de fazer diversas coisas. E isso é muito importante a gente entender que não são todas iguais. Então, a mesma pessoa que teve uma paralisia cerebral, por exemplo, ela pode apresentar diversas incapacidades, ou tanto na parte física, tanto na parte psicológica. E isso é interessante também a gente perceber que o mesmo paciente que ele teve um PC, por exemplo, às vezes ele tem um cognitivo perfeito, né? E aí a pessoa até subestima, né? Pensa assim, não vai poder fazer nada, né? E isso é muito importante a gente perceber quais são as principais incapacidades e trabalhar aquilo que ele pode desenvolver, trabalhar aquilo que a gente pode fazer com esse paciente. Então, assim, vai desde necessidades fisiológicas mesmo, né? Ali de vida diária mesmo, e também a desenvolver algum esporte, alguma atividade na parte financeira ali da vida profissional dessa pessoa. Você nos falou aí de alguns dos sintomas, né, que esses pacientes eles apresentam. E dentro disso, falando aí do seu trabalho, certo. Quais os objetivos da fisioterapia neurológica, em que exatamente ela pode contribuir para a melhora dos pacientes neurológicos? Certo. A fisioterapia neurológica, né, ela visa trazer assim, a maior independência para esse paciente, né? Esse paciente ele pode ter tido uma lesão, né, em qualquer fase da vida dele. Como eu falei, ali dentro da barriga da mãe ainda, ou durante ali a formação do cérebro, ou durante a sua fase adulta ou na velhice, ela pode desenvolver uma lesão. Então, ele pode ter incapacidades que foram
perdidas durante a sua vida, ou até mesmo aquelas que nem foram, né, estabelecidas ainda, já nasceu com a dificuldade de fazer aquilo. Então, o fisioterapeuta, ele vai ajudar a habilitar esse paciente a realizar uma determinada função, tarefa, ou até mesmo reabilitar, né, que é quando a pessoa já fazia e agora ela não faz mais. Então, o fisioterapeuta vai ajudar, muitas vezes, ele a controlar o seu esfíncter para poder fazer suas necessidades fisiológicas, né? Literalmente, ao banheiro ali. Vai ajudar esse paciente a se alimentar sozinho, a escovar um dente sozinho, a fazer literalmente tarefas que são necessárias para a vida dele, né? Para que ele tenha maior independência. A gente sempre busca isso, maior independência, né? Porque esse paciente, ele precisa ter essa independência para que ele se desenvolva, né? E que ele também não fique totalmente parado, né? Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa, às vezes, tem a lesão e não se movimenta, e por causa disso ele atrofia, ele vai gerando várias deformidades e tudo mais, né? Então, o movimento ali é a principal função do fisioterapeuta para poder trazer essa independência para esse paciente. Não está no nosso quadro de perguntas aqui, mas me surgiu uma dúvida relacionada à questão de adaptação, né? Uhum. A gente sabe que muitos desses pacientes, aqui mesmo na Associação Pestalozzi, que tem dificuldade para pegar, né? Vocês trabalham com algum tipo de material adaptado? Sim. A fisioterapia neurológica, né, o terapeuta que faz essa parte específica, ele vai ter assim, de vários recursos, né, que vai poder ajudar esse paciente a realizar determinada tarefa. É importante a gente entender que, mesmo que a pessoa não consiga fazer, por exemplo, pegar um copo de água como qualquer outra pessoa poderia pegar, ela vai poder fazer aquela tarefa de uma outra forma. E, às vezes, um recurso ali que vai ajudar essa pessoa a pegar, por exemplo, aquele copo de água, só dando um exemplo, vai facilitar muito a vida dela e já vai trazer a independência que a gente tanto procura. Então, às vezes, vai ter um suporte, vai ter uma órtese, vai ter alguma outra uma coisa tecnológica que vai ajudar esse paciente também. Então, assim, pode ter de vários recursos que a gente pode utilizar, sim. Só que se a gente fosse falar disso aqui, seria, tipo, muita coisa. Mas, sim, a gente tem que usar, muitas vezes, assim, outros recursos, assim, para poder facilitar, que a intenção é sempre essa, é facilitar a vida dessa pessoa, né? Porque ela tem ali um problema, uma incapacidade ali, mas não é por isso que ela vai deixar de realizar determinada tarefa também. Ela só vai realizar de uma forma diferente, às vezes usando um recurso diferente de outras pessoas, mas ela vai conseguir fazer aquilo, né? Dentro das possibilidades, é o que a gente busca como fisioterapeuta, né? Então, na verdade, o que vocês tentam além de estimular, né, o paciente de forma física, também estimular a sua autonomia. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Qual a importância da família no processo de reabilitação dos pacientes neurológicos? E como que esse cuidador, responsável, familiar, pode contribuir para o desenvolvimento desses pacientes? Certo. A família, ela é assim, uma parte fundamental no tratamento dos pacientes neurológicos, né? Dentro do âmbito assim, das lesões em geral, a parte de lesões neurológicas ela é uma das lesões mais complexas, né? E, normalmente, esses pacientes, eles precisam de um cuidador ali, tipo, 24 horas por dia, né? Uma grande parte, né? Não são todos. Então, assim, a família desenvolve um papel, assim, extremamente importante, onde esse cuidador, esse familiar, essa mãe, esse pai que cuida dessa criança, ou desse idoso, ou desse adulto que teve a lesão, né? No seu sistema nervoso, ele vai ter, assim, que mudar a vida dele também, né? E é bom a gente até falar sobre a questão também, assim, da importância desse pai, dessa mãe, desse cuidador, de procurar também ajuda, porque o que a gente vê, às vezes, são pessoas extremamente estressadas, extremamente, assim, sem muito ânimo para poder mudar um pouco a terapia ali, ajudar o fisioterapeuta, né? E, assim, eu costumo dizer que a gente não faz nada sozinho, né? É tanto o fisioterapeuta como também o cuidador ali, a família. Então, tem que haver um diálogo, uma troca, para que a gente consiga, assim, elaborar um melhor plano de tratamento para aquela pessoa, né? Porque a fisioterapia dura ali seus, né, 40, 50 minutos, mais ou menos uma sessão, um exemplo, e o outro período, né? A gente sempre faz a pergunta, e o outro período? Onde é que essa criança vai estar? Onde é que esse adulto vai estar? Vai estar na casa dele, né? Então, assim, a família, ela vai ser, assim, fundamental.
né? Tanto na parte ali psicológica, né, do apoio e tudo mais, tanto também para poder estimular essa pessoa a desenvolver alguma habilidade, alguma tarefa, para poder auxiliar no tratamento dela. Então, assim, esse pai, essa mãe, ele precisa procurar ajuda tanto para si próprio, né, para que ele se cuide também, para que ele não fique extremamente estressado. Hoje nós sabemos que o psicólogo é muito importante, né, nessa parte para poder cuidar da mente mesmo das pessoas. E eu não falo só do doente, mas do cuidador, porque ele também, nesse caso, ele é um paciente. Né? Então, é importante procurar essa ajuda para que ele saiba como agir. Né? Uma mãe, por exemplo, que recebeu uma notícia que seu filho tem um determinado problema no sistema nervoso, vai ter uma dificuldade no caminhar, por exemplo, seja no que for, essa mãe ela não vai estar 100% bem com essa notícia. Né? Porque é algo normal. Se você tivesse um filho, a gente quer ter um filho extremamente assim, saudável em todos os sentidos. Mas essa mãe tem que entender, esse pai, essa família, que não é o fim do mundo também. Então, assim, tem profissionais que podem ajudar, orientar, perguntar ao fisioterapeuta, sabe? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tal. Porque muitos deles não conhecem a doença, não sabem exatamente o que esse paciente vai ter, vai deixar de ter, o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? E eu costumo dizer, não é bom também subestimar. Porque não significa que ele tem uma lesão no sistema nervoso que ele vai deixar de andar. Todos vão deixar de andar. Todos vão deixar de realizar X tarefa. Então, a gente precisa entender cada pessoa, cada lesão na sua individualidade, traçar o melhor tratamento para aquela pessoa e ver até onde, né, ele pode chegar. Porque se a gente também pensar assim, acabou aqui, e agora? Não poderia desenvolver uma outra tarefa? Né? Um exemplo, uma pessoa que já fazia um esporte, por exemplo, ela teve uma lesão ali e realmente ela não vai poder voltar àquela tarefa, muitas vezes. Mas ela pode fazer outras coisas, né? Então, assim, a gente também, como fisioterapeuta busca fazer a pessoa entender isso e o familiar também. Porque o familiar, ele às vezes subestima. Nossa, agora ele não pode fazer nunca mais isso, né? Só que não é assim. A gente precisa entender cada um na sua individualidade, né? E perceber o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? E incentivar, porque muitas vezes essa pessoa ela fica prostrada, ela fica estagnada por não ter um estímulo, né? Então, o familiar e o fisioterapeuta trabalham juntos nesse sentido e toda também uma equipe multidisciplinar, isso inclui outros profissionais, educadores, psicólogos, médicos, neurologistas e todos mais, para poder ajudar esse paciente a se desenvolver. Nesse caso, se o paciente, né, ele tiver o contato aí com a fisioterapia, ele vai apresentar alguma melhora, mas se a família não der essa continuidade, vai ser uma melhora limitada? Sem dúvidas, é importante falar sobre isso mesmo, porque se eu, né, trabalho ali X tempo com ele, e em casa ele não faz absolutamente nada. Agora mesmo, né, a gente está vendo aí essa pandemia. Eu acredito que muitos não estão fazendo fisioterapia, né? Tá em casa, tá parado, tá estagnado. E você não imagina como é que esses pacientes não voltam pra gente. Assim, eles voltam muitas vezes pior, porque as deformidades, algumas delas, elas são progressivas, né? Elas podem piorar com o tempo, enquanto outras não, né? Mas se você não movimenta, é tipo a lei do uso e desuso, né? Se você usa, você tá ali praticando tal, aquele negócio tá ativo, aquele músculo tá ativo, aquela parte do corpo tá ativa. Agora, se você não usa, infelizmente, ela vai atrofiar, ela vai diminuir a sua capacidade. Então, assim, se a mãe, o pai ali, quem tá cuidando, né, em geral, não cuida desse paciente, não ajuda ele a se movimentar, não estimula ele de alguma forma em casa, infelizmente, ele vai ter, sim, uma regressão, eu diria assim, no seu procedimento, ali no seu tratamento. Muito bem, são 10h47, nós conversamos aí com a fisioterapeuta, né, a Jaiane Araújo. Muito obrigado, Jaiane, pela sua participação. Vou deixar aqui o canal aberto para as suas considerações finais. Certo, obrigada de todo o coração a todo mundo. Eu fico feliz de poder trazer um pouquinho de conhecimento para as pessoas, né?
e ajudar aqui de alguma forma. E espero que depois possa ter outras oportunidades também, porque é muito importante as pessoas entenderem um pouco mais, né, sobre esse assunto tão importante, que é a questão dos problemas neurológicos, né, que afetam muita gente, mais do que a gente imagina, né, e em qualquer fase da vida, como eu falei. Então, agradeço de todo o coração e espero ter contribuído aí com o conhecimento de todos.